Sabe, existe uma missão quase secreta acontecendo o tempo todo nas nossas estradas. Uma operação de altíssima precisão que literalmente move o futuro do país. E hoje a gente vai desvendar a incrível engenharia por trás desses gigantes. Fala a verdade. Todo mundo já deve ter visto uma cena assim na estrada. Um comboio gigantesco, ocupando várias faixas, se movendo bem devagar, cercado de carros de escolta. Parece até um desfile, mas na verdade é uma das operações de engenharia mais complexas que existem. A pergunta que fica é: como? Como uma coisa desse tamanho consegue se mover por um mundo que claramente não foi feito para ela? Como é que passa em curvas, viadutos, pontes? Pois é essa pergunta que a gente vai responder hoje. Primeiro, vamos entender o que são esses gigantes. Bom, são as chamadas cargas indivisíveis. Pensa numa pá de uma turbina eólica ou num transformador gigante para uma usina de energia. Não dá para desmontar, né? O problema é que nossas estradas não foram pensadas para eles. Aí, a missão vira um evento de altíssimo risco, onde a margem para erro é simplesmente zero. E essa missão toda começa muito, mas muito antes do motor do caminhão ser ligado. O primeiro grande desafio é um verdadeiro labirinto. Não de asfalto, mas um labirinto de regras e, claro, de física. Antes de qualquer pneu gerar, é preciso vencer a burocracia. Para conseguir a tal da autorização especial de trânsito, a AET, a equipe tem que submeter um plano detalhado para aprovação de vários órgãos, como o DENIT e as agências de cada estado. Cada trecho do caminho é um quebra-cabeça de licenças e autorizações. Depois da papelada, vem a física pura. Nas curvas, existe o que os engenheiros chamam de efeito de varredura. Imagina só, se um ônibus já tem dificuldade numa curva fechada, imagina um veículo com dezenas de metros. E nas pontes? Aí o teste é força bruta. Cargas com mais de 100 toneladas exigem um estudo completo para garantir que a ponte vai aguentar. A travessia é feita a incríveis 5 km por hora, bem no meio da ponte, para distribuir o peso do jeito mais seguro possível. É tensão pura. E como se tudo isso não bastasse, ainda tem as variáveis que ninguém controla. O transporte só pode acontecer durante o dia com luz do sol. Se cai uma chuva forte, a missão é abortada na hora porque o caminhão simplesmente não sobe as rampas. E a pergunta de $1 milhão: onde um comboio de 50 metros de comprimento para passar a noite? Tudo isso tem que ser planejado nos mínimos detalhes. Com tantos desafios assim, o custo se torna um ponto-chave. E é aqui que a matemática fica interessante, porque a lógica normal de o caminho mais curto é o mais barato simplesmente não funciona. A equipe de planejamento encara um dilema clássico. Opção 1, seguir uma rota mais curta, mas que talvez precise de um reforço numa ponte, o que tem um custo altíssimo e totalmente imprevisível. Ou, opção 2, fazer um desvio de centenas de quilômetros por uma rota mais segura, com um custo que já se sabe qual vai ser, o que parece mais inteligente. E essa imagem aqui ilustra a decisão perfeitamente. A matemática da operação é uma balança. De um lado, o custo de um desvio bem longo. Do outro, o custo de mexer na estrutura de uma ponte. E o mais incrível é que, na maioria das vezes, desviar 400 quilômetros pode sair muito, mas muito mais barato do que reforçar uma única ponte. O custo total, então, é uma soma de várias partes. Tem as taxas do governo, todo o trabalho de engenharia por trás dos estudos, os custos para fazer pequenas intervenções, como levantar fios elétricos na rua, e a escolta. Acredite, só a escolta com os batedores pode representar até 30% do orçamento total da operação. É muita coisa. Então, como é que se executa uma missão tão cheia de riscos com segurança? A resposta está na tecnologia, na transição do achismo para a engenharia de altíssima precisão. Antigamente, muita coisa era baseada na experiência, no eu acho que passa. Hoje em dia, isso acabou. A transformação digital trouxe uma certeza técnica absoluta. O planejamento moderno garante que tudo vai dar certo antes mesmo de ligar o caminhão. Isso evita danos ao patrimônio e atrasos que podem custar milhões. Esse processo moderno tem 3 passos que são sensacionais. Primeiro, drones com uma tecnologia laser chamada LiDAR escaneiam a rota inteira, criando um clone 3D perfeito da estrada. Depois, softwares de simulação rodam um percurso virtualmente para ver se o caminhão vai passar em cada curva e rotatória. E, por fim, modelos de computador super avançados testam a resistência da ponte, dividindo ela em milhares de pedacinhos virtuais para analisar o impacto do peso. É a ciência garantindo a segurança. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que tudo isso é tão importante?
porque essas operações, de forma silenciosa, são o motor que impulsiona o desenvolvimento do país. O ponto aqui é a conexão direta com a nossa economia. Não se está movendo só uma peça de metal. Está se viabilizando a construção de refinarias, de parques eólicos, de novas indústrias. Um único atraso na entrega de um reator pode gerar multas milionárias e paralisar um projeto inteiro. A precisão nesse transporte garante que os grandes projetos de infraestrutura do Brasil realmente saiam do papel. E isso nos traz ao nosso grande desafio de hoje. A tecnologia de planejamento, a logística, tudo isso já está no estado da arte. A gente usa drones, simulação, inteligência de dados. Mas toda essa modernidade esbarra num problema físico, uma infraestrutura que envelheceu e que não foi projetada para os gigantes do presente, muito menos para os do futuro. No fim das contas, a reflexão que fica é essa. A engenharia, com toda a sua criatividade e precisão, já faz o impossível acontecer todos os dias nas nossas estradas. Mas, para o progresso não parar, o caminho precisa estar preparado. A grande questão é, será que as nossas estradas e pontes estão prontas para os gigantes ainda maiores que o futuro vai exigir?